O sonho da casa própria. Você tem esse sonho? Pois é, eu sempre tive e eu acabei de realizar o sonho da casa própria. Acabei de comprar meu apartamento, estou assim muito, muito feliz. Você quer saber como é que eu comprei meu apartamento? Trabalhando! A vida inteira trabalhando muito, juntando dinheiro, trabalhando, renunciando, fazendo um monte de coisa. Esse vídeo não é sobre o óbvio. Como é que você compra um apartamento? Trabalhando, minha filha. Não tem mistério, não tem segredo. Não é sobre esse mistério que eu vou falar. Eu quero falar hoje, assim, até um tema assim, um pouquinho até bem reflexivo, sobre a importância e sobre a gente colocar o nosso dinheiro na nossa casa própria. Como é que vocês veem isso? Eu queria devagar aqui contar um pouco pra vocês, refletir sobre por que eu sempre desejei isso no meu coração. Eu fui criada pelos meus pais, né? Minha mãe, meu pai morreu cedo, morreu quando eu tinha 23 anos, ele morreu com 56 anos. Então, eu passei já a minha vida adulta sem pai, trabalhando muito. Minha mãe também super batalhadora. É uma família de pessoas que sempre trabalharam muito. E tive vários caminhos na minha vida, como advogada, depois como designer de interiores, tendo escritório de arquitetura, e depois virando infoprodutora, trabalhando na internet. E trabalho até hoje com decoração, faço projetos. São muitos caminhos. Muitas vertentes me levaram aí, juntando aquele dinheirinho ali, bem o tio Patinhas, fazendo muitas renúncias. Aquele projeto, gente, aquele plano que não tem segredo, sabe? Foi assim que eu cheguei até o dia que eu juntei o montante que eu conseguia. Eu demorei muito pra encontrar o apartamento. Era difícil achar os que eu gostava na época. Eu não tinha dinheiro. Precisei esperar um pouco mais. Esperou mais um ano de espera. Até chegou uma hora que, pá, gol, casou. O dinheiro que eu tinha casou com o dinheiro do apartamento que eu gostei e deu tudo certo. Mas esse vídeo não é exatamente sobre isso, não, gente. Esse vídeo é sobre o sonho da casa própria e sobre o quão é importante a gente realizá-lo ou o quão também não é importante. Ou isso pode ser pra muita gente, isso pode ser até um projeto, uma furada, porque tem muita gente que acha que viver de aluguel é a melhor sacada. E eu respeito essa opinião. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, que prefere deixar o dinheiro aplicado pra viver de aluguel. Viver de aluguel não quer dizer viver mequetrefe, tá? Você, quando faz essa conta, você investe no imóvel alugado e seu dinheiro tá lá aplicado. Tem essa mentalidade, mas que não é exatamente a minha mentalidade, sabe? Eu sempre vi a casa própria como uma segurança. Eu acho que ter um imóvel na família, você ter o seu próprio imóvel, você saber que ninguém vai te tirar, que aconteça o que acontecer, aquele piso é seu, aquele teto é seu, né? E esse sempre foi um valor muito forte pra mim. E eu acho que o desejo da casa própria é um desejo que tá no coração humano, sabe? É um sonho. Por mais que as pessoas aí do mercado financeiro falem em juntar dinheiro, aplicar e alugar, e que com a diferença entre o rendimento da aplicação e o valor que você paga aluguel, você vai formando patrimônio, vai acumulando patrimônio, isso realmente é uma conta que tá lá nas planilhas e nas HPs, e os financistas sabem falar sobre isso. Esse não é um vídeo sobre finanças e não é um vídeo sobre dinheiro. Porque se bobear, se for fazer na ponta do lápis, se bobear, a gente realmente acaba até acumulando mais patrimônio com essa jogada dos financistas de deixar o dinheiro num super fundo, em aplicações, e com o rendimento paga um super aluguel ainda sobra dinheiro. Mas não é disso que eu vou falar, eu não escolhi esse caminho. Eu paguei aluguel a minha vida toda, até agora que eu acabei de comprar meu apartamento. Eu desapliquei o dinheiro para comprar o apartamento. Uma das outras vertentes que o pessoal do mercado financeiro gosta de aconselhar é você financiar o imóvel, mesmo que você tenha o dinheiro aplicado. Você financiar o imóvel e com o valor do dinheiro aplicado versus o valor da parcela, ainda te sobra dinheiro. Eles também dão esse conselho. Mas eu vim aqui falar sobre o prazer de você ter o seu imóvel quitado. Como é bom a gente ter a nossa própria casa. A gente chegar nesse ponto, ainda que você tenha conquistado depois de ter pago muitas parcelas, ou ainda que você tenha juntado dinheiro igual uma formigona, igual a mim, e feito a sua compra, a sensação de você ter o seu próprio imóvel é uma coisa muito boa. São muitos valores que estão
envolvidos nessa operação que não são valores exatamente desse mundo, não são valores materiais. São valores como você ter as suas memórias, você ter uma segurança, você poder acolher a sua família. Quem nunca, gente, teve uma história na família, na minha família tem várias histórias dessa, inclusive continua tendo, daquela tia ou daquela avó ou daquela pessoa que tinha um imóvel e aquele imóvel socorreu outros parentes, outros familiares no momento que outras pessoas mais precisaram. Quantos casais a gente não conhece que às vezes precisa, vai morar na casa da sogra, às vezes até é difícil, ou vai morar na casa de um parente porque precisou e aquele imóvel é aquela rocha ali, aquela segurança que vai dando essa estabilidade na família. Eu penso, gente, que o desejo da casa própria é um desejo genuíno do coração humano, que é um desejo da volta para casa, que no fundo nós somos todos peregrinos nesse mundo, sabe? A gente está sempre querendo voltar para a nossa casa máxima, a casa do Pai. Mas poder transitar nessa terra morando num teto próprio, eu acho que dá uma sensação de estabilidade que te dá muita paz. É óbvio que nessa vida não existe estabilidade, não existe nem segurança absoluta, concreta. Muitas coisas podem acontecer e não é só sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando naquele controle que tá na sua mão e que você desejar e lutar para ter essa casa própria são valores que permeiam a família. Quem já morou de aluguel e já teve essa relação com o proprietário, por melhor que seja a relação com o proprietário, quem já morou de aluguel sabe exatamente essa chatice, essa insegurança, essa negociação. Aí, às vezes, o proprietário pede um documento, pede alguma coisa, aí pede para subir, tem que pedir autorização. É muito chata essa falta de liberdade, que você acaba sendo cerceado e você sabe que a qualquer momento a pessoa pode te tirar. Óbvio que tem contrato, óbvio que tem um monte de questões jurídicas que norteiam essa relação, mas você ser o dono do seu próprio teto, eu penso que é uma estabilidade, uma paz que você pode conquistar. O valor da casa não é apenas o valor físico, material, que a gente calcula na planilha do Excel. São valores que muitas vezes são intangíveis e que não estão nem exatamente nesse mundo. São valores que acalmam o nosso coração e que fazem a nossa estadia aqui nessa terra mais agradável, mais tranquila. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E às vezes, até o fato de você ter seu imóvel próprio, pode ser que você acabe usando ele até para alugar ou para dividir com outras pessoas, mas não deixa de ser uma segurança patrimonial. Eu sei que muita gente pensa diferente e eu fiz esse vídeo hoje como uma provocação. Porque como eu sou designer de interiores, eu trabalho com decoração, trabalho com reforma, eu sei o quanto uma reforma pode ser mais interessante, mais agradável, mais... Você pode fazer coisas muito maiores quando o imóvel é seu próprio. Então, assim, eu podendo aconselhar, podendo dar essa dica, podendo passar isso adiante, eu recomendo que todo mundo busque esse sonho, que muitas vezes é uma coisa impossível da gente imaginar, mas que com trabalho, com esforço, aquele pinga-pinga, com a vida, a gente pode efetivamente chegar e conquistar. Obviamente que cada um na sua categoria. Eu fico aqui com uma provocação. Se você tivesse um filho, se você tem um filho, o que você aconselharia para o seu filho? Você recomendaria a ele que ele morasse de aluguel e deixasse o dinheiro aplicado? Esse a melhor opção que você daria para o seu filho? Me conta um pouco assim, eu queria trocar com vocês nesse vídeo. Qual é a visão de vocês em relação a esse sonho da casa própria? Que é uma coisa assim, até meio clichê, sabe? Eu conheço gente que tem muito dinheiro e que não compra imóvel de jeito nenhum. Que acha isso uma grande bobagem e que é até uma burrice pensando em finanças. Ainda mais em tempos onde a taxa de juros está altíssima e o dinheiro está realmente rendendo. Mas a grande verdade, gente, é que não precisa ser muito entendedora do mercado financeiro para olhar também e ver que os imóveis também estão sempre subindo. Gente, os imóveis bons que eu conheço, pelo menos nos arredores, perto da onde eu moro e nas cidades que eu transito, no Rio e em São Paulo, que são exatamente as cidades que eu mais fico, gente, só sobe, sabe? Então, assim, você conseguir dar esse passo e comprar sua casa, eu penso que é um grande sonho, uma grande realização. Eu acabei de realizar esse sonho e eu quis vir aqui no YouTube para falar com a minha audiência
de que é possível, mas só é possível quando a gente coloca a nossa cabeça na maturidade e a gente faz muitas renúncias ao longo dessa jornada. A gente deixa de fazer outras coisas, a gente faz conta o tempo todo. Aí é óbvio que vai ter vários youtubers, financistas, tem muita gente que o conteúdo é de finanças. E esse conteúdo de hoje aqui não é sobre finanças, não é sobre dinheiro, não é sobre dicas de como economizar para comprar a casa própria, não é sobre planilha, não é sobre HP. É sobre valores, sobre o que está em torno de você ter na sua família ou para a sua família, você ter um imóvel onde você saiba que é seu e que ninguém pode te tirar. Me conta sobre esse sonho, se você tem esse sonho, se você já realizou, ou se você herdou um imóvel que foi do sonho de alguém e que você valoriza absurdamente esse presente que a vida te deu. Eu queria hoje saber do meu seguidor, de vocês que estão aqui comigo nessa jornada, que celebraram comigo essa vitória, qual é a opinião de vocês? Eu recebi esse carinho quando eu anunciei que comprei meu apartamento. Ficou todo mundo super feliz por mim. Eu senti esse carinho de vocês. E eu queria desejar pra você aí, que tem esse sonho, que acha que isso tá muito longe, que isso é impossível, que na hora certa, no tempo de Deus, esse sonho vai chegar. Mas você precisa sonhar.